Está no ar o podcast Além da Mídia. Esse podcast é um projeto que nasceu no meu coração, um projeto que vem de Deus, para dar voz às pessoas além da mídia, para que elas possam contar testemunhos, trazer para a gente propósitos, contar histórias de empreendedorismo para empreendedores e de histórias comuns que vão nos transformar. E o tema desse primeiro episódio é sobre liderança. E eu não poderia ter escolhido outro casal melhor do que a Jennifer e o Rafa para compartilhar com a gente um pouco sobre esse tema. Amém. Tudo bem com vocês? Contem pra gente aí como é que foi esse início de vocês em liderança. Já existia? Não existia? Conta pra gente a história de vocês. O que é importante para as pessoas ouvirem que ninguém ainda não sabe. Eita. Começar? Pode ser. Nós nos conhecemos na infância, né? Nós somos amigos, nós estudamos juntos desde a segunda série, isso dá 8 anos de idade, né? Então, a gente era amigo. A nossa amizade na escola, os amigos em comum, então já conhecia. E no futuro... Bem depois, né? Bem Deixa bem claro. Não aconteceu nada com 8 anos. Ela ficou bonita. Do nada, assim. Nada. Porque era colega de escola, né? Então, assim, fazia trabalho na Puxava o escola, cabelo fazia trabalho dela, na casa. fazia trabalho em casa. Era coisa normal, assim, de amigos, né? De escola. E daí, estudamos junto na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série. Morávamos no mesmo bairro. E depois a gente mudou de escola. Depois, no ensino médio, a gente se encontrou. E eu olhei e falei, nossa, ela ficou bonita. Aquela menininha chata lá, agora ficou bonita, ficou uma moça. E daí, assim, a gente começou a se olhar, começou a se encontrar todo dia no ônibus. E um dia a gente resolveu dar um beijo. E desse beijo virou um namoro. Era o ônibus. O Galvão dirigia esse ônibus? Não, gente. trabalhava na empresa. E desse beijo virou um namoro. E ela falou assim, não, tem que falar com meu pai. Eu falei, opa, essa menina é diferente. Daí nisso de ter que falar com meu pai, essa menina é diferente. O meu sogro já perguntou se eu trabalhava. Com 16 anos. Com 16 anos. Não vamos Importante. nos ater muito às idades. É importante. E assim, ele me chamou para trabalhar na empresa dele. Com 16 anos entrei lá. E tô lá até hoje, já fazem 18 anos de empresa. Olha, ganhou uma noiva, um Vai fazer trabalho. 19 anos esse ano e trabalhando lá. Meu sogro aposentou, me largou na empresa lá, né? E graças a Deus a gente começou a namorar, noivamos, casamos. Temos o Lucas, né? Um garotão de vai fazer 16 anos já. Imenso. E assim, graças a Deus tem sido uma bênção ter essa mulher maravilhosa aqui Uau. nos ajudando na liderança, né? Que a liderança, algo que a gente sempre fala de liderança, é que você não faz nada sozinho. Né? Quando Deus fez o homem, ele disse pro homem, eu vou fazer para ele uma ajudadora. Então, assim, você vê que liderar tudo, mas se não tiver alguém do seu lado, né? Não abaixo, não acima, mas do seu lado, tirou a mulher da costela. Exatamente para ser lateral, para ser do lado ali, dando conselhos, ajudando. Isso ajuda muito, né? Porque eu sou bem acelerado. Então, por mim, não, vamos fazer. E ela, calma, vamos planejar? Vamos pensar? Vamos orar primeiro? Será que é isso que Deus quer? E daí, muitas vezes, planos, projetos, ideias, troca a pessoa, muda, inverte. Vamos orar? E daí, não é bem isso, não é o tempo certo, na hora certa. Então, é bem equilibrado isso, assim, graças a Deus, né, Deus? Dá pra gente essa pessoa. Eu acho que dentro né, do contexto que a gente viveu ali, nesse início de relacionamento, traz um pouco da palavra mesmo do Senhor, porque Deus, ele primeiro coloca Adão no jardim para cuidar, para cultivar, para trabalhar, e depois ele dá uma esposa para Adão. E foi esse princípio que meu pai usou com a gente. Você quer esposa? Então primeiro você trabalha, coloca o nome nos bichinhos, depois a gente vê. E é interessante que, falando de liderança, o primeiro lugar que a gente precisa liderar é a nossa casa. Né? Deus chama Adão para liderar um jardim e depois a sua família. Desde Deus dá uma esposa para ele e dá uma missão para ele, né? Crescer, multiplicar. Então, assim, quando Deus dá um jardim, esse jardim não é para que ele tenha os frutos do jardim, mas para que ele cultive. Quem faz um jardim sabe o trabalho que dá de manter esse jardim cultivado, bonito. E não é para você comer dos frutos dele, mas para que você se deleite nele, né? Então, isso é a família. Liderar a família, liderar um filho adolescente, são desafios que, assim, é a graça de Deus também. Que às vezes
você não vê capacidade em você mesmo. Sim. Mas o Senhor vai dando as estratégias e também a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai treinando, estudando também. E isso vai facilitando as coisas. Legal. O Rafa trouxe a questão do jardim. Se você observar o jardim, ele é para ser cuidado e protegido, né? A hora que a gente passa por um jardim bonito, sempre vai ter uma plaquinha. Não pisa, né? Sim. Se não tiver alguém ali, uma cerca, algo, vai ter um aviso. Então, assim, é proteger mesmo esse lugar da família, né? O jardim. Sim. E realmente ninguém faz nada sozinho, a gente precisa, né? Então, para ter toda essa produção aqui, eu precisei da Gabi. Então, a Gabi, ela é especialista em cabelo, maquiagem, né? Então, ela faz toda a produção, cuida do meu cabelo. Todo mundo sempre pergunta, seu cabelo cresceu, o que tá acontecendo? Não é a aplique, é a mão da Gabi. A gente conhece a Gabi. É benção. Muito gente boa. E a Nai também, né? A Gabi, ela tem um estúdio dela ali junto, no mesmo prédio que a Nai. A Nai Nascimento, ela é especialista em unhas. Então, ela faz unha em gel, alongamento, e unhas tradicionais também, que às vezes é difícil de encontrar, né? Por conta da unha em gel que se alastrou, acaba que às vezes você não encontra a unha tradicional e ela também faz. Então, a gente tem ela também. E temos a Marcela, da loja Creative, que tem feito pra gente, né, os brindes personalizados, que inclusive já vou dar pra vocês agora. Por isso que ela estava aqui de madrugada, um pra cada. Falei agora, usa depois, o que a gente faz. E ela tá comigo. Olha, que lindo. Ela tá comigo nessa. Ó, que legal, gente. Xícara. Uma Uma geração contará a grandiosidade dos teus feitos. Salmo 145, 4. Que lindo. E café. Pra quem não sabe, a gente ama café. A gente tá tomando café aqui agora. Depois já termos tomado café, né? Então, obrigado, Marcela. Obrigado, Andresa, pelo presente maravilhoso. Né? Aqui no cantinho depois. Pode ser. E a mensagem... Pode pôr aí. Não sei se quiser. Acho que põe embaixo. E a... quer que eu coloque de volta? E a gente pega depois. E a mensagem da xícara é justamente o propósito desse podcast, né? Da gente... Igual, eu sei da história de vocês e a minha próxima geração. Será que vai saber? Né? Então tá gravado. Graças a Deus tá gravado. E aí a gente vai poder ter esses ensinamentos. De geração em geração que Deus está fazendo. Algo muito legal que fala dessa frase é sobre legado. É algo que a gente precisa sempre pensar que líderes que não formam discípulos ou não formam sucessores, eles podem ser excelentes líderes. A gente vê na Bíblia pessoas em que foram excelentes naquilo que fizeram. Você pega José do Egito, foi governador do Egito, saiu do nada ali, Deus deu um dom para ele foi o segundo depois de Faraó. Mas depois que ele morreu, o que aconteceu com a próxima geração? Ele não deixou um filho, não deixou um sucessor no seu lugar. O legado dele morreu, veio um novo faraó e toda a nação de Israel foi escravizada por falta de um sucessor. Sim. Né? A gente vê Salomão, quando ele deixa o reinado, o filho dele faz uma tragédia e divide o reino de Israel. Então a gente vê Josué, o homem que conquistou, que batalhou, que venceu, foi lá, que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um homem de Deus. Qual foi a geração depois de Josué? Ninguém. Teve juízes. E foi uma época tão terrível na Bíblia. Sim. Então, quando nós não vemos legado, nós não vemos sucessão, todo o seu trabalho, ele se esvai. Então, assim, algo interessante é que um bom líder, ele faz com que as coisas aconteçam quando ele não está perto. Então as coisas, elas entraram num processo em que você não precisa estar ali em cima, pegando no pé das pessoas. As pessoas entendem o porquê elas fazem. Sim, isso é legal. E essa sabedoria, assim, você teve alguma situação que falou, eu preciso melhorar isso? Como foi entender que vocês estavam numa posição de líder, né? Igual, eu já tinha vocês como meus pastores, né? Depois eu fui perguntar pra Jennifer depois de um tempo, né? Bem antes da gente ser pastor, né? Jennifer, e você quer discipulado dela? Porque era, né? Era café, almoço, janta, quase, de repente. Era um tempo junto mesmo, intencional ali pra crescer. Sim. E como foi esse despertar? Vocês já sabiam que tinha algo acontecendo? Aí você falou, acho que isso é discipulado. Acho que nós somos líderes aqui. Sim, é ser intencional, sabe? Porque, embora a gente fale é natural, mas também é intencional. Sim. Então, assim, a gente procura não perder tempo. O tempo é muito precioso.
as agendas, os horários, as disponibilidades. Então, às vezes, a gente vai para um café e não pode ser um café. Café por café eu tomo em casa. Então, assim, tem que ser aproveitado de alguma forma para ou plantar uma semente ou fazer uma poda. De alguma forma você está cuidando daquela plantação, falando como pessoas, né? Então, tudo tem que ter um propósito. Sim. E eu creio que desde o início, né, o Senhor nos conduziu a isso. Então, tudo que a gente viveu nessa caminhada proporcionou esse ambiente hoje. Então, a gente foi aprendendo com exemplos de outras pessoas, de como fazer ou de como não fazer. E até hoje a gente continua aprendendo, né, dentro dos casos que a gente atende. Mas ser intencional. Essa foi acho que a chave, né, que trouxe luz mesmo para nossa direção nesse sentido. Em fazer, o porquê tá fazendo, como fazer. Entender que cada pessoa é um novo terreno ali pra gente conhecer, né? Pra levar a semente e cuidar especificamente daquela terra, daquele coração. Porque a pessoa traz ali feridas, outras experiências, né? Alguns machucados, que ela não quer tocar naquele assunto. Mas é muito importante que ela saia curada naquela área para romper mesmo. Sim. Então, acho que tudo que a gente viveu, né? Dentro de liderança, nesse sentido, nos proporcionou hoje estar acreditando em novas pessoas, porque a liderança para nós é isso, né? A liderança é servir. Sim. Né? A gente entende isso como liderança. Liderança é servir. E hoje... Liderança servidora, né? Você não tá acima, você tá do lado. Tá direcionando. Então não mandando. Não, é como um irmão mais velho, que já conhece os professores da escola e fala, olha, essa professora aqui você não pode conversar muito, esse professor aqui é tranquilo, esse professor sempre passa a prova dessa forma. Então, assim, é alguém que mostra o caminho mesmo. E dentro desse cenário de liderança, a gente gosta muito, porque é aquilo que Jesus fez conosco, né? Acreditou em nós, quando nós mesmos não via aquilo que ele estava vendo. Então, hoje, né, o nosso papel é mostrar para as pessoas o que eu tô vendo, o que Jesus está vendo, e ela ainda não viu. Né? Então, acreditar nas pessoas. Sim. Esse é o maior, acho que... Já quero chorar, já que eu mesmo preciso acreditar em mim. Esse é o maior... Né? E é interessante porque, assim, Deus tem algo para fazer na Terra. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, e ele vai usar pessoas. Sim. Ele não vai usar coisas, Sim. Ele vai usar pessoas. Então, assim, para nós sempre foi muito forte aquele momento onde Jesus cura um cego. Né? Jesus vai lá, cura um cego, e daí ele fala assim, o que você está enxergando? E ele fala assim, eu estou enxergando tudo embaçado. Eu olho para as árvores e parecem pessoas parecem árvores, está tudo pouco de visto. E depois Jesus vai lá, continua o processo, e depois sim ele está enxergando perfeitamente. Então, assim, muitas vezes os líderes talvez de antigamente, talvez de outros lugares, eles querem usar pessoas como coisas. Então, usar as pessoas para se beneficiar, usar as pessoas para fazer o seu projeto pessoal. Então, quando a gente usa pessoas como coisas, não está no propósito. Sim. Né? Pessoas são pessoas. É uma visão distorcida, né? Para nós sempre foi algo muito importante da gente deixar claro que o servir, né, não é só liderar, não é só fazer, mas é o servir, de certa forma. É fazer por alguém, fazer por um propósito. E essa pessoa tem que ser leve para ela. Então, primeira coisa, não dá para ser algo pesado. Sim. Porque Jesus nos ensinou que o fardo tem que ser leve. Sim. Então, quando você pega algo que é muito difícil, que é muito complexo, que é muito pesado, que é muito sacrificial, você fala, peraí, alguma coisa tá errada. Sim. O processo tá errado, né? Talvez o jeito de fazer tá errado. E, engraçado, nossa formação é engenharia. Nós dois fizemos engenharia de produção ainda por cima. Na época que a gente fez, nós conseguimos uma bolsa de estudos, então fizemos gratuito o curso, tudo, 5 anos ali. Que o Senhor nos escolheu para essa área, não fazia sentido nenhum. Até hoje a gente... Vocês pensavam em alguma outro curso? Eu sempre gostei da parte de vendas, da parte comercial, parte de informática. Nunca foi engenharia exatas assim, mas... Quando a gente estava fazendo o curso, a gente aprendeu muito sobre processos, muito sobre organização, muito sobre liderança. O curso é muito voltado para isso e a gente foi fazendo sentido. Uma administração melhorada, né? Exato. A gente brinca que é ADM2, né? ADM eu tive até cálculo 1.
Vocês vão infinito. 2 e né? 3. Física também. Então, assim, para nós, o curso nos proporcionou uma visão de gestão. Aham. Então, toda vez que a gente pega algum, seja um ministério para liderar, ou seja na empresa, seja alguma coisa assim, a gente tenta olhar para o processo Aham. para que ele fique mais fácil possível, para que qualquer pessoa que entre para fazer esse processo consiga fazer sem ter alguém olhando, supervisionando. Então, assim, isso faz com que fique leve. Aham. Deus refinou o olhar de vocês na engenharia para cuidar das pessoas. A gente entrou se formou em engenharia de produção para aumentar ali, né, a produzir diáconos, produzir líderes de GC, Exatamente, produzir né, os ministérios. O Senhor nos capacitou nessa área também. Sim. Você E algo... pensava em alguma outra coisa? Desculpa. Sim, né? O que você pensava? Nada em específico, porque a engenharia era muito fora, né? A hora que você fala engenharia, você pensa em cálculo, né? Um nível de dificuldade maior. A sala não é uma sala com muitas mulheres, então existem essas dificuldades, né? Mas eu entendo também que o Senhor nos plantou ali com uma semente naquele tempo. Hoje a gente tem o privilégio de estar numa comunidade de fé e ter ali os irmãos, entre os irmãos, os amigos da faculdade. vários colegas nossos. Amigos da faculdade, professor da faculdade conosco hoje. A gente, né, o privilégio de batizar um amigo da faculdade. Foi. Então, assim, eu creio que o Senhor nos colocou lá naquela época com uma semente mesmo, sabe? E o Senhor nos capacitou, deu graça a ponto de formar, de concluir, porque muitos começam as coisas, né? Poucos terminam. E o Senhor nos deu essa graça de começar e de concluir. Na época, a gente não entendia o motivo específico de estar lá. Cada 6 meses, né? Cada semestre, a gente estava lá. Senhor, eu entrego tudo, né? Se o Senhor quiser, parar, dá um sinal. Ai, né? E ele dá um sinal para trancar a faculdade. Daí vinha o sinal. Continua. E a gente tinha, né? Tinha o nosso filho era pequeno ainda, então era um desgaste, né? Ali emocional, de tempo, e a gente queria participar de tudo, a programação, e não, você só tinha final de semana ali. Aí, Senhor, eu entrego tudo dele, eu não pedi nada, pode continuar. E a gente concluiu ali, fez a vontade do Senhor. E o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, começar é difícil, mas 3 anos, 4 anos, 5 anos vai passar. Nossa. E daqui a pouco você fala, nossa, terminei. Concluir. Então, tudo que o Senhor colocar na nossa mão, a gente tem que fazer o nosso melhor. Né? Então, e algo interessante que, falando sobre liderança, é sobre o exemplo, né? Então, nós temos uma frase lá na igreja que é assim, eu faço e você vê. Aí depois, você faz e eu vejo. E depois, você faz. Então, treinar novas pessoas precisa começar comigo. Eu não posso pedir nada para alguém que eu não tenha feito antes. Então, por exemplo, quando a gente cuidava do diaconato, eu não precisava, eu não posso chegar para alguém e falar assim, olha, eu quero que você pegue o lixo e coloque lá na frente no negócio de lixo. Não, eu preciso fazer isso. Que a pessoa precisa ver que eu faço isso. E que para mim isso é normal, não é menor, não é maior, faz parte de um todo. Então, primeiro eu faço. Aí depois ela faz e eu acompanho ela, eu vou do lado dela ali, olha, aqui que a gente coloca dessa forma, o porquê que a gente faz isso. Eu era do Ministério da Maquininha, né? Quando E é o que a gente gosta, né? Faz parte desse sistema mesmo de liderança, né? De comunicação assertiva. Quando você tiver que falar não para alguém, nossa, isso é importante. Explique o porquê do não. Porquê do não. Isso é libertador para você. E o ensino para quem está recebendo esse não e o motivo desse não. E aí vocês têm formas diferentes, né, de falar não. O Rafa já não. A Jennifer, eu acho que melhor não. Né? E como que foi isso? Tem esse desafio também ou não? Vocês dividem assim também? Tipo, quem trata com quem? Sim. Como que funciona assim? A gente precisa entender que do outro lado você tem um ser humano. Sim. Com emoções, com temperamentos, com fase da vida, com tempo de maturidade cristã, quando a gente está falando de igreja. Então, assim, tem pessoas que eu preciso falar não. Eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela é madura o suficiente para saber entender esse não e como o não. E, logicamente... Você é madura para você, Rafa? Você é madura já. Não, você já tá dando frutos, viu? Você psicólogo. Você já tá na fase de dar frutos. Tá fazendo terapia também, né? Eu tô. E a gente tem
que entender isso e, como a Jenny falou, explicar o porquê. Não por causa disso. Sim. Olha, se eu fizer dessa forma, vai ser por causa disso. Então, sempre explicar o porquê. E existem pessoas que estão numa outra fase. Machucadas, muitas pessoas chegam machucadas. Às vezes não que chegam, mas estão machucadas, não curaram aquilo e aquele machucado tá ali. Tá ali ainda. Então, daí você vai conversar, ela já foi ferida, ela já foi abusada por outros líderes, talvez, no sentido de pessoas que aproveitaram de uma função de liderança para se aproveitar de certa forma. Sim. Né? E quando a gente está falando de igreja, essas coisas, as ovelhas são do Senhor. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Que você está cuidando das ovelhinhas dele, não são suas. Você só está cuidando delas, treinando elas, capacitando elas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não machucar ninguém. Né? Sempre olhar com um olhar como Jesus olharia. Dentro desse, né, de como falar, quando que eu sei que é melhor eu falar, ou o Rafa falar, ou a gente falar em conjunto? Vai chorar? Aí você fala, melhor não. Porque assim, a palavra vai nos falar que existe o tempo e o modo para todas as coisas. Isso é sabedoria. Então, às vezes não é o melhor momento. Às vezes não é o melhor momento. Se eu chegar e falar, a pessoa vai se constranger, não vai receber aquilo. Então, qual que é o tempo e o modo? Nós entendemos que a gente pode falar tudo para qualquer pessoa, desde que seja no tempo certo e do modo certo. Então, o desafio é esse, porque às vezes no calor da emoção, você já quer ir fazer, acontecer, resolver. Mas é o tempo e o modo certo, porque o objetivo de uma correção, o objetivo é ganhar esse coração, é trazer perto. Não é mostrar que eu tô certo, que o outro tá errado, que eu tenho razão. Não. Ou, eu tenho um maior... Não. O objetivo é ganhar esse coração, mostrar o caminho. Então, assim, o tempo e o modo. Esse é o maior desafio, né? De estar sensível. E assim, o grande desafio da liderança é você convencer, talvez, ou inspirar alguém a fazer algo que talvez ela não faria se não fossem situações normais, né? Como a gente fala na engenharia, é situação normal de temperatura e pressão. Em situações normais, a pessoa não ficaria com uma plaquinha segurando seja bem-vindo, ou a pessoa não abriria sua casa para receber desconhecidos toda quinta-feira para um pequeno grupo, ou a pessoa não falaria, eu estou disponível, pode contar comigo, eu vou ser o cara que vai tirar foto. Não oraria sem saber orar? Não oraria sem saber orar. Então, assim, você de alguma forma inspirar a pessoa a fazer algo que normalmente, talvez naturalmente, ela não estaria fazendo, mas como fazer isso? Ela entendendo o porquê ela faz isso. É importante essa de não oraria sem saber orar. Vou contar de um testemunho que a gente participava do GC com vocês, né? Então, assim, vocês sempre estiveram por perto, né? E aí eu lembro até hoje, quando a Jennifer pediu pra eu orar, né, no GC. Eu falei, meu Deus, agora eu preciso orar pra poder orar. Eu falei, mas ainda bem que avisou antes, né? Mas assim, e realmente, né, é algo que naturalmente eu não faria. Eu anotava, né? Eu anoto pra você, Jennifer, nome, eu faço não sei o quê. Que é confortável, né? E aí, sair do natural... É por isso que é importante ter líderes, né? Que tem essa visão também, né? Porque... O objetivo, né, da liderança é trazer as pessoas para um lugar mais alto do que ela está hoje. O GC, né? O que é o GC? O GC é isso, é um grupo de crescimento das pessoas. Então, aquela pessoa que chegou lá sem saber, sem conhecer ninguém, com medo de falar e tal, hoje ela participa, ela pede um louvor, aquela pessoa... Já não entra rapidinho na recepção, já conhece alguém quando chega. Já faz uma amizade, já ora para escolher alguma coisa, né? Um louvor, Senhor, o que o Senhor tem? É hora para preparar um quebra-gelo. Ela tá crescendo. Espuma, sei lá, quebra-gelo, é normal, né? É hoje. Quebra-gelo é uma adrenalina ali, né? Quantas pessoas vão ter, se vai fluir na hora. Mas, assim, o objetivo de GC é fazer as pessoas crescer. Sim. Então, é nesse lugar. Mostrar para cada um deles o lugar que eles têm no Senhor. Sim. Porque o Senhor nos chama para andar sobre as águas. Né? Então, assim, é um desafio, precisa de alguém ali para mostrar o caminho, mas é alguém que já andou, né, sobre as águas para chamar, venha comigo então. E assim, é o que eu falei, a pessoa entendeu por que ela faz aquilo. Né? Então, assim, eu vou tirar uma foto, eu vou ser a pessoa que tira foto. Mas... por que você tira foto? É porque vai ficar legal. Não, porque essa foto vai ser postada numa rede social que vai atingir pessoas em outros países, talvez. Sim. Pessoas que vão
passar pelo feed dela, ela vai falar, nossa, que foto bacana, olha, podia ser eu ali. Nossa, eu devia estar naquele lugar. E aquela foto, aquela mídia, aquele pequeno vídeo, aquela pessoa segurando a plaquinha vai causar um impacto não somente nas pessoas ao seu redor, mas muito além. Então, quando ela entende esse propósito, que, na verdade, ela está sendo um evangelista segurando uma câmera, num bastidor, que ninguém está vendo ela. Isso é o ID do Senhor. Sabe? Então, isso também é cumprir o ID. Quando a gente trabalha, a gente serviu muito na área de bastidores, diaconato, né, em ajudar, em auxiliar. Então, assim, ninguém tá te vendo. Sim. Você coloca uma camiseta preta, É confortável, né? Você coloca uma camiseta preta, ninguém vai te ver, você vai ficar num ambiente que você não é pra aparecer. E isso é muito confortável. E algumas pessoas é desafiador. Porque pessoas querem aparecer muitas vezes. As pessoas querem estar em destaque. As pessoas querem estar ali num ambiente... Espuma, faz bigodinho aqui, ó. A mão soa, treme a perna. Ninguém conta essa parte. Então, quando a gente entende, né, que Jesus falou que maior é o que serve, né, então, assim, não é o ser servido, mas é o servir, né, Jesus fez isso, né, foi o maior exemplo de liderança que nós temos. Né, Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de sua honra, e veio aos homens. Então, isso foi uma forma de humilhação, Deus se tornar um homem, né, em carne, nascer como criança, podia já ter vindo adulto, formado. Não, nasceu como criança, 100% dependente de Maria, sua mãe. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, como todos nós. Cumpriu todos os processos. Cumpriu todos os processos. Foi processo, sabe? Jesus ensina isso. Existe um processo de crescimento na liderança. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, não, mas eu já sei fazer tudo, beleza. Mas começa do começo. Por que ter pressa? Às vezes a gente fala assim, não, Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Então, Jesus, ele se esvaziou. Né? Toda sua glória, toda sua majestade, veio como um bebê. Passou todo o processo de crescimento, foi ensinado a andar, foi ensinado a comer, foi ensinado a falar, foi ensinado sobre a lei judaica. Imagine, a própria lei, o próprio verbo foi ensinado a falar, a verbalizar, cumpriu todos os processos. E só quando ele chegou na idade certa de se tornar, de 30 anos, que era quando um homem era respeitado ali, quando um homem tinha poder para falar, quando ele chegou nessa idade é que começou o ministério dele. Então, às vezes a gente tem mania de falar assim, Deus tem pressa, vamos pra cima, vamos fazer, não, de qualquer jeito, não é. Não tem por que ter pressa. As pessoas chegam pra gente e falam, não, eu já sei fazer, eu já vim, eu já fazia, eu já coisa... Por que a pressa? Porque qual o medo de começar do começo, de ser cuidado? Porque se for isso que Deus tem pra você, ele vai realizar. Naturalmente. Então, assim, Deus fez questão de fazer o mundo em 6 dias. Podia estralar o dedo ali e falar, pronto, tudo pronto. Não, primeiro dia... Haja mundo. Haja luz. Simples, né? Segundo dia, terceiro dia, dia por dia, passo por passo, processo por processo. Então, assim, quando a gente entende que as coisas são construídas sem pressa, tranquilo, de uma forma natural, não dói. E como a gente falou no começo, não fica pesado. Sim. Essa é a nossa maior preocupação com as pessoas. Pessoas que começam bem e começam a falar sim pra tudo, né? Toda vez que você fala sim pra alguma coisa, você tá falando não pra todas as outras. Então, às vezes, você fala sim pra aquilo que não é intencional. Você tá perdendo tempo, tá perdendo recurso, e não é isso que o Senhor te chamou. Então, assim, seja intencional quando falar o seu sim. Porque você tá falando sim agora pra mim, você tá falando não pra sua família, pros amigos, pro ambiente de trabalho, pro próprio Deus. Sim. Ser intencional, né? Então é saber administrar esse tempo, porque nós temos uma quantidade de horas, nós temos que falar sim e temos que saber falar não. Então, liderar também é falar não. Como você falou, Rafael, fala não. Porque às vezes a gente precisa, respira fundo e fala. Porque se você souber só falar sim, imagina uma criança que os pais só falaram sim. O que tem hoje? Que nós vemos algumas pessoas dessa geração nova chegando, em que nunca ouviram um não. Daí elas chegam no mercado de trabalho e se deparam com um chefe tóxico que falou não pode. Não pode chegar atrasado todo dia, não pode vir com qualquer uniforme, não pode descumprir as regras da empresa e ele não consegue se encontrar. Então, nós precisamos treinar as pessoas a saber falar não também. Sim. Dentro dessa realidade, a gente fala bastante. Esse lugar de liderança, ou né, em qualquer área da vida, na sua casa, no ambiente de trabalho, numa organização, esse lugar de liderança
existirá conversas difíceis. E a gente não pode procrastinar isso. Sim. Existe um momento que a gente precisa sentar e ter conversas difíceis. É. E às vezes, para não perder... Esses dias era o dia que eu pegava café e almoço com a Jennifer. Quando era só café era mais fácil, né? Quando era café e almoço... 2 sessões. levava mais tempo. Né? Então precisa ter conversas difíceis para haver crescimento. Em todas as áreas. É conversa difícil no ambiente familiar, é conversa difícil com o filho ali, com o marido, né? Com relação à liderança, né? Nas organizações. Precisa para haver crescimento. Sim. Né? É como o Rafa falou. A pessoa que fala só sim, ou não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente precisa ter coragem e ter acesso no coração das pessoas para poder ter uma conversa difícil. Então, como que eu construo esse ambiente de poder sentar com você e a gente poder ter uma conversa difícil? A gente já construiu um relacionamento. A palavra fala que que o Senhor ama aquele que ele corrige. Então, eu preciso amar você. Você precisa saber que é amada para você aceitar essa correção. Porque você não leva pro pessoal, né? E é o que mais acontece Não às recebe, vezes, né? não recebe aquela crítica, aquele ensino, aquela instrução. Então, quando eu amo, eu corrijo. O Senhor me ensina isso. E se eu, como líder, como uma liderança, não estou corrigindo, é porque eu não estou amando. Tá amando. Então, essa parte do, vamos falar, um feedback é importante. É um ato de amor. Então, tanto dá quanto saber receber. Saber. Porque muitas vezes está numa posição de liderança onde você dá os feedbacks. Então você fala, tá indo bem, tá indo mal, melhora nisso, evita aquilo. Mas você também saber receber. De você ouvir, não somente das pessoas que estão sob a sua liderança, de falar, cara, não gostei, talvez você foi um pouco mais forte aqui, não precisava, e você receber aquilo e falar, pô, obrigado. Me ajudou, me corrigiu, me exortou, porque a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. É assim o homem ao seu amigo. Sim. Então nós precisamos nos afiar todo dia, são desafios, porque no começo, né, esse atrito, ele pode machucar, né, no começo. Mas assim, o atrito, ele gera luz. Se você for fazer atrito entre 2 ferramentas, ela vai iluminar, de certa forma. Sim. Então, o atrito, ele faz trazer o crescimento. E, assim, algo importante também, é igual está escrito aqui, Mateus 3,17, né? Jesus recebendo no batismo dele, falando assim, este é meu filho amado. É saber quem nós somos. Sabe? Algo que é importante. Essa camiseta aqui é da Arca Veste, né? Que é o pessoal lá de Salto também. Cadê a Arca Veste? Cadê? O que eu falo na Arca Veste? Arca Veste. Fala com o Vitinho. O Vitor, que tá com a gente lá no GC, um casal fantástico, o Vitor e a Bi. Eles são com essa marca de roupas, tudo muito bacana, com frases, assim, bem impactantes, né? O ID. Então, assim, é quem eu sou. É quem eu sou. Sim. Quem você é, sem falar o que você faz. Fale o que você é sem falar o que você faz. Como é difícil. Porque assim, quem que você é? Eu sou o líder, eu sou um trabalhador da empresa tal, eu sou um marido. Mas e se isso um dia for tirado de você? Quem você é? Não, eu sou filho amado. Sim. Eu sou filho amado do Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai, né? Eu tenho um propósito nessa terra. Então, quando a gente sabe quem nós somos, independente do cargo que você tá, da função que você tá, se precisasse começar tudo de novo. Se dar um feedback, você já tá alinhado. Porque independente do que vier de pessoas, eu sei quem eu sou. A última palavra vem de quem? Do Senhor. Sim. Então, é ter essa percepção de quem eu sou. Que as pessoas hoje não sabem, né? Quando você fala quem você é, fale quem você é sem falar o que você faz. Buga a cabeça das pessoas. Então, a gente entender. Já tem essa, hein? Mateus 3,17. Arca Veste. Fazer a cola. Arca Veste. E nessa realidade, né, de quem eu sou, né, do que o Senhor me chamou para fazer, porque às vezes a pessoa não sabe ainda, não tem clareza, né? O Senhor é um Deus que nos responde, né? Então, se capacite diante daquilo que traz um incômodo no seu coração. Sim. Né? Receber uma palavra, corresponda com ela. Não espera vir tudo pronto, tudo claro, para agora você dar o primeiro passo. Não, a vida em fé é você dar o passo mediante a palavra. Sim. Então, assim, eu recebi uma palavra, eu vou ser um líder, né? Nossa, né, uma liderança olhou algo diferente em mim. Ora, peça para Deus confirmar no seu coração e corresponda àquilo. Comecei a fazer carisma porque você pediu pra eu orar. E aí eu orava pra orar.
Eu não vou fazer carisma. E agora tá E deu orando já, certo. né? E deu certo. Tá orando já, Graças a tá Deus. atendendo, tá aconselhando. É uma Não referência. revela muito essa parte. Não divulga muito. É uma referência. Mas o Senhor nos dá a direção, Ele vai nos confirmando, vai nos capacitando. Né? Ninguém nasce pronto. Sim. Ninguém nasce pronto. Você pega Jesus pegando ali os discípulos, ninguém veio pronto. Então, assim, acreditar nas pessoas, preparar elas, capacitar. E assim, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos tantos exemplos de liderança, e algo que sempre nos inspira muito também, além de todas as outras coisas, são as cartas de Paulo para Tito e Timóteo, seus dois ali companheiros, né, seus dois discípulos. Né, você vê que Paulo ele começou a ser discipulado por Barnabé. Uhum. Então, Barnabé olhou para Paulo, um cara que era um assassino, que era um matador de cristãos, que era alguém que ninguém imaginava que poderia ser o que ele se tornou, e encontrou nele o que a gente vê hoje. Olhou lá na frente e viu aquele rapaz novo ainda, confiou, acreditou, e você vê na Bíblia, muitas vezes a Bíblia fala assim, Barnabé e Paulo foram, Barnabé estava na frente, guiando aquela expedição, aquela missão, depois inverte. Paulo e Barnabé, ou seja, Barnabé soube passar o bastão e deixar Paulo à frente, ou seja, agora você faz e eu vejo. E depois, Paulo vai sozinho, Sim. ou seja, agora você faz. Agora é sua vez de ir e achar outros discípulos. Depois, Paulo passa o bastão para Tito e para Timóteo. Então, quando você vê nas cartas de Paulo para eles, você vê que Paulo instruindo. Ó, não se precipite em pôr as mãos para novas lideranças. Treine. Teste. Olha, um líder tem que ter essas características. Sim. Tem que ser homem que cuida bem da sua casa, que não é chegado a Ele já vinho. ensina ele e já ensina a passar também, né? Então, quando você vê ali, você vê assim muito claro o exemplo. E nós, uma certa época, a gente teve não uma dificuldade, mas a gente percebeu que estavam crescendo, né? Os pequenos grupos cresciam, enchiam, e o tempo de formar novos líderes, naturalmente, organicamente, era demorado. Então, nós tínhamos pequenos grupos lotados e até formar um novo líder demorava muito. E Deus nos deu a estratégia de começar a formar cursos para novos líderes. A capacitar essas pessoas com intencionalidade. Sim. Então, pessoas que eram indicadas pelo líder, que olha, é um líder em treinamento, vem fazer um curso. E nesse curso a gente fala de caráter, nesse curso a gente fala de discipulado, de evangelismo, da visão que nós temos como igreja Lagoinha, o que nós imaginamos como pequenos grupos, e agora nós fizemos o módulo 2. Né? E no módulo 2 é interessante porque fala sobre os tipos de liderança. Então, o tipo de liderança. Módulo 1, né? Foi. Tipo de liderança de Moisés, que Jétro, seu sogro, olhou para ele e falou assim, viu, sozinho você não consegue, você vai morrer. 1 milhão de pessoas para liderar? Não. Separe homens com essas características, que vão estar cuidando de pessoas conforme a sua capacidade. Então, a liderança que você compartilha, né? A liderança de Davi, que olhou para pessoas ali na caverna de Adulão, pessoas que ninguém acreditava, os endividados, os que estavam fora da sociedade. Mas ele acreditou neles e se tornaram os valentes. Né? E a liderança de Jesus. Sim. Né? Eu até ia perguntar isso mesmo. Um líder da Bíblia que você acha, tipo, referência pra você. Você falou de vários. Vou começar pelo Rafa, depois é pra você, tá? Enquanto você vai pensando. Eu começo pela Jennifer. Vai. Só para inverter. Eu acho que ele... Nossa, assim, que você fala assim, nossa, esse é um bom exemplo. E eu acho que eu caminho dentro, me inspira no meu caminhar aqui como líder. Eu creio que a liderança mesmo de Moisés ali, logo no início, porque não tinha nenhum modelo anterior, né? Tipo assim, faça como era algo novo. Sim. Né? E algo que a gente aprende nesse sentido é que Deus usa pessoas. Foi o sogro que falou para ele, não foi o próprio Deus que revelou essa direção. Algo com certeza deve ter testificado no espírito. Mas assim, foi o sogro. Uma visão de fora. Não era talvez alguém experiente naquilo. Né? Jétro cuidava de outras coisas. Mas uma visão de fora. Né? Alguém que te ama. E soube receber conselho. Sim. Estando já numa posição de liderança, soube ouvir aquele conselho, receber e falar, não, faz sentido. Deixa eu mudar. Isso é inspirador. E deixou o sucessor, né? Foi. Colocou Josué ali. Se você vê, Josué estava sempre com Moisés. Como um sucessor óbvio.
Quando Deus escolhe Josué, as pessoas falam, lógico que era Josué. Naturalmente seria ele. Aham. Então, assim, a liderança que me inspira nesse sentido é a de Moisés, por conta desse contexto mesmo que ele vivia ali como família, né, de receber o conselho de alguém em casa. A liderança, a inspiração, ela começa em casa. Né? Às vezes a gente se inspira em homens e mulheres que a gente conhece parcialmente. Eu conheço uma parte daquela pessoa, eu conheço ela 2 horas, 45 minutos. 15 segundos no Stories, né? Mas não, uma liderança que inspira é aquela liderança que você conhece de verdade. Então, assim, algo que, né, bíblico que me inspira seria aí né, a liderança de Moisés. Mas, olhando para dentro, os meus pais me inspiram. Meus pais não tinham aquele tanto de gente de Moisés. Era ali 2 filhas, 1 filho, né? Mas me inspira de ouvir os conselhos, de trazer um rumo, né? E depois, conforme a família foi crescendo, de dar direção para os novos filhos que chegavam. Então, assim, é um grupo pequeno que ele deu direção. E, assim, e aprender mesmo a ouvir, né, essa questão dos conselhos de outras pessoas, de outras visões, que é o caso de Jetro e Moisés. E você? Eu, assim, gosto muito, pegando esse gancho da Jennifer. Eu vou fazer cola. Não, mas assim, você pegar Caleb, né? Caleb foi o parceiro de Josué. Quando, no começo, os 2 foram espiar a terra junto com os outros 10. E voltaram alinhados, né? Só eles voltaram alinhados, os outros não. Eles foram os únicos da sua geração que entraram na terra. E assim, Caleb soube, Moisés escolheu Josué. Como que podia ter aquele coração e falar, por que não fui eu? Eu também estava preparado, eu também estava pronto, eu também estava ali, eu também vi a terra, mas ele soube ser liderado por alguém que estava do lado dele antes. Sim. Então essa humildade de Caleb, e depois lá quando Josué já era o líder de todo mundo, com mais de 80 anos de idade, ele chega para Josué e fala, Josué, eu tô com o mesmo vigor de quando a gente foi espiar a terra. Sabe? Então, assim, ele soube esperar o tempo certo, ele soube ser liderado, né, para ele poder liderar. Então, eu acho muito inspirador a história de Caleb. Legal mesmo. Sim. É bem diferente. O que você vê, assim, de desafio que você fala, nossa, aqui poderia ser diferente, mas eu não consigo, talvez, ou dentro da igreja, porque existem isso também, né? Porque dentro da igreja, as pessoas não reconhecem, às vezes, uma autoridade para seguir ali uma direção. E, às vezes, na empresa, as pessoas seguem, por que não? Tá marcado aqui que ele senta na sala de chefe, então ele é meu chefe. Mas a visão que eu tenho nesse sentido a palavra fala, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, você não vai conseguir liderar alguém que não te tem como pastor. Sim. O coração dela tá fechado. E diferente, né, de uma igreja onde as pessoas são livres para serem lideradas por quem elas entenderem que faz sentido aquele ministério, né, numa empresa nem sempre a pessoa é livre. Então, a pessoa foi colocada num cargo e, por coincidência ou por N fatores, você é o responsável acima dela e, às vezes, a pessoa não aceita isso. Né? Então, assim, saber lidar com pessoas que não aceitam também é um desafio. Porque, assim, eu creio que você tem que ser justo. Você não pode ter, favorito, etc. Você tem que tentar ser justo na medida do possível. Você tem que fazer aquilo que você fala para a pessoa fazer. Então, não pode ser, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não. Se eu falo para fazer, eu também faço. Então, senão causa uma injustiça. Né? Então, assim, ser justo. E, assim, a Bíblia fala que tudo quanto você for fizer, faça como se fosse para o Senhor. Né? Então, assim, é entender que você não está trabalhando para uma empresa ou para um chefe ou para ganhar dinheiro. Não. Você está ali servindo a Deus, talvez através de uma empresa, talvez através de um cargo, uma função. De certa forma, você está ali com uma missão. Sim. Não é só trabalhar, mas de alguma forma levar Jesus, levar o amor, trazer um ambiente um pouco mais leve, embora as pressões, né, do dia a dia, mas você ser ali alguém que vai te ser luz para aquele lugar. Então, eu acho que é um desafio, talvez um pouco maior, né? Mas nós precisamos ter isso como algo que vai acontecer, naturalmente. E acaba que mesmo não sendo o ambiente, vamos falar assim, da fé, né, um ambiente para esse lugar de aconselhamento, acaba que você vira essa referência. Então, naquele lugar você tá, eu até brinco assim, infiltrado, para também trazer ali uma direção do céu, né, como um embaixador mesmo, trazer ali a direção.
E acaba que você vira uma referência nesse sentido. Ah, todo mundo faz, você não faz. E o que acontece no ambiente secular, muitas pessoas vão te testar, né? Assim, será que realmente é cristão de verdade? E coloca você numa situação talvez um pouco constrangedora, ou numa situação imprópria, e elas vão falar, vamos ver a reação da pessoa. E quando você se impõe e fala, olha, esse ambiente, eu não gosto dessa brincadeira, eu não compactuo com isso. Não envie mais isso, porque não faz sentido pra mim isso. Quando a pessoa entende, fala, opa, ele deu um corte. Sim. Ela talvez dê risada, brinque, faça uma chacota no começo, mas depois ela vai entender. E eu tenho certeza que lá na frente, a hora que essa pessoa precisar de alguém para orar por ela ou para aconselhar ela, ela vai falar, eu sei que tem um cristão aqui, pelo menos, sério. E ela vai depois te procurar. Sim. Então a gente vê muito exemplo disso acontecendo, né? Às vezes tá lá no ambiente de trabalho, é porque meu casamento, porque meu filho, porque eu tô com dificuldade nessa área. Então, assim, todo lugar é um lugar onde você tá vivendo ali essa questão de liderança, de direção para a vida das pessoas, de forma intencional mesmo. Foi muito bom ouvir a história de vocês e poder compartilhar, né? E trazer esses ensinamentos que fez falta um caderninho aqui para anotando tudo, mas graças a Deus tá gravado. E é importante ter vocês como meu líder. Eu quero agradecer vocês por estarem comigo mais uma vez em mais essa empreitada nesse projeto. E eu creio que a oração que a gente fez antes, que Deus realmente leve esse podcast para mais longe, para que alcance outras pessoas, alcancem outros líderes, outros liderados que precisam aprender sobre isso, né? E pra gente finalizar, também quero agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, né? A Marcela, que fez aí pra gente a caneca, tem todo esse trabalho de itens personalizados, então se você precisar, a gente vai deixar aqui o QR Code da página dela. Clica aqui no QR Code que vai aparecer aí no vídeo para você. Acesse a página, entre em contato. Se você tem uma empresa e precisa de algum item personalizado, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que ela vai conseguir entregar algo para você bonito, bem feito. E ela tem proposta na empresa dela também. Então aproveite e já acesse no QR Code. A Nai também. Eu vou deixar com vocês o QR Code aqui para você conhecer mais sobre os serviços que ela tem lá no espaço. Não tem só o alongamento de unhas, ela tem outros serviços lá. Acesse também aqui o QR Code dela agora, para você agendar, conhecer sobre o trabalho dela. E a Gabi também. A Gabi eu sempre estou trazendo no meu Instagram. Se você ainda não viu no Instagram, acesse o QR Code que também entra na página dela, vê lá o serviço que ela faz. Ela corta, ela faz loiro, ela faz progressiva, ela tem a lavagem gold, que você tem um momento ali de conversa. Eu falo que é um momento profético, né? Tem uma lavagem profética ali com a Gabi. Então aproveite e acesse também aqui o QR Code para conhecer mais o trabalho dela. E para finalizar com vocês, eu queria que vocês deixassem pra gente, cada um de vocês, sem cola dessa vez, uma mensagem nesse sentido mesmo, sabe assim, algo que você gostaria de deixar um direcionamento para líderes, para liderado. Acho que para líderes é legal, porque às vezes eu percebo que às vezes liderados sempre tem ali uma equipe junto, tem uma pessoa que compartilha ali os desafios, e às vezes o líder acaba sendo um pouco solitário às vezes, né? E o que você poderia trazer, talvez, para incentivar, né, esses líderes aí que estão chorando sozinhos? Não, primeiramente, nós que agradecemos, né? Uma honra pra gente estar nesse primeiro podcast de muitos. Eu tenho certeza que quando for na 100ª edição, vocês voltam. Você vai chamar a gente aqui pra voltar. E a gente vai lembrar de como foi esse primeiro dia, vamos dar muita risada disso. Sim. Mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas e propósito nisso aqui. Nada é feito à toa. Sim. Bom, eu acho que uma mensagem para deixar para aqueles líderes que talvez estejam se sentindo sozinhos, não se isole. Sim. Né, como a gente falou, às vezes você sente que cuida de tantas pessoas e ninguém cuida de você. Procure ajuda. Procure alguém, talvez de outro ministério, talvez de outra área totalmente diferente, mas alguém para te ouvir. Né? Não que vai chorar junto, por favor. Sim. Mas alguém que vai te ouvir, que vai te abraçar, que vai te aconselhar. Né? Pessoas que cuidam, mas não são cuidadas, elas estão se enganando. Sim. Ela precisa de alguém para ser cuidado, precisa de alguém para ouvir. Então assim, não fique sozinho, não caminhe sozinho. Sabe? Sempre Jesus, quando enviou, ele enviou de 2 em 2. Então é bom você ter um segundo do lado ali. Sabe? Quando nós vemos Paulo no final da vida dele, né, na segunda carta dele para Timóteo, ele tá sozinho numa prisão e ele fala, me envia lá uma capa e alguns livros. Sozinho, sabe? Então, assim, é tão difícil você liderar e estar no final da vida sozinho. Né? Que você possa ter pessoas que te ajudam, pessoas que oram, que confiam, que acreditam em você. Seja pra enviar uma capa, né? Nem que seja para enviar uma capa, ter um pedido. Né? Então, é importante não caminhar sozinho. Acho que seguindo essa linha, né, de raciocínio, para você que tá aí, como o Rafa falou, né? Um líder de algo, né? Você não está sozinho. A gente também
de alguma forma se coloca à disposição, né? Talvez de forma online, enfim. Mas você não está sozinho, né? O Senhor nos conecta, a gente faz parte da família de Deus. Às vezes, o inimigo nos engana nesse sentido, né? De isolar. Mas você não está sozinho, né? A gente está à disposição aí. E tem nosso Instagram, né? Rafael Mendes, com 2 Ds ali, Mendes, 2 Ds. E Jennifer Mendes também. Se precisar, pode chamar a gente lá. A gente vai estar à disposição para, de alguma forma, ajudar, dar um direcionamento. Sim. Eu vou deixar depois na descrição também o @, de vocês, o Instagram, dos patrocinadores. Vou deixar também da camiseta, né? Porque é bem legal. Vou colocar lá também o deles. Olha aí, Arcaveste. Olha lá, Arcaveste. E... Eu tinha mais uma coisa pra falar. Então, se vocês querem acompanhar também os próximos episódios, os próximos convidados, já se inscrevam no canal, ative o sininho, para que vocês possam receber aí os outros conteúdos e também sigam nas redes sociais, porque alguns cortes que a gente vai fazer daqui de algo importante, porque às vezes tem gente que não quer assistir o podcast inteiro, mas às vezes quer compartilhar somente uma mensagem pro líder ou para alguma amiga, a gente vai trazer também lá no Instagram esses recortes. Então fiquem atentos e se inscrevam aí no meu canal, galerinha. Obrigada, Deus abençoe, viu? Nós que agradecemos, um prazer, uma honra. Privilégio estar aqui com você, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitar também para falar com você que quer ser patrocinador, que quer fazer parte disso que Deus está fazendo aqui com a gente no podcast. Entre em contato também comigo pelo Instagram, lá na minha bio tem o meu telefone de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem lá e a gente pode conversar pra gente alinhar o que você deseja divulgar, não ser pego de surpresas, né? Com o pessoal da Arcaveste, que agora já são patrocinadores. Eles vão descobrir depois. Mas se você quiser participar com a gente conversa direitinho, pega o logo, algum serviço específico que você queira divulgar, a gente traz aqui para o nosso podcast.